Olá, meus queridos e queridas, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, graça e paz. Pastora Ana Lúcia Petri aqui do Instituto Único Caminho. Eu agradeço você que clicou nesse canal, peço que você fique comigo até o final e peço mais, peço que você me ajude a compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque já já vou trazer uma palavra de Deus poderosa para a sua vida e você pode ser canal de Deus para que outras pessoas sejam alcançadas. Também te peço, se ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva e que clique no sininho, aí você vai estar sempre atualizado e toda vez que nós postarmos um vídeo novo aqui, você vai ser notificado e você vai poder receber de Deus, amém? Agradeço aqui e sem mais eu já quero entrar na palavra e eu quero ler com você Lucas 6, capítulo 6, versículo 43 a 46, que diz o seguinte: Porque não há árvore boa que dê mau fruto, e nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos de espinheiros e nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom do seu bom tesouro tira o bem, e o homem mau do seu mau tesouro tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a sua boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Até aqui. Queridos, olha só. A Bíblia está dizendo que existe a árvore boa e que existe a árvore má. Está dizendo que a árvore boa produz bom fruto e é impossível uma árvore boa produzir um fruto mau. E que a árvore má vai produzir mau fruto. Então, queridos, esse texto está fazendo uma alusão às nossas vidas. E a verdade é que sim, assim como as árvores, nós também vamos produzir frutos segundo a nossa espécie. Não adianta, queridos, todo mundo produz alguma coisa. E aquilo que produzimos pode ser bom ou pode ser mal, ninguém está isento disso. Então vejam, existem os mortos em delitos e pecados, e nós estávamos assim, Efésios diz isso, que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Jesus nos vivificou. E agora nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Paulo até vai dizer: eu estou crucificado juntamente com Cristo e agora vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Então, queridos, agora que eu estou em Cristo, eu vou dar os frutos que Jesus dava. Essa é a realidade. A palavra vai dizer que existem os filhos das trevas e existem os filhos da luz. Você sabe, existem os covardes e existem os corajosos. E eu brinco e costumo dizer que se não houver medo, não é necessário ter coragem. Todos nós temos momentos em que nós temos medo. Mas a diferença entre os corajosos e os covardes é que os corajosos, eles avançam independente do medo. Agora, aqueles que se acovardam, eles ficam aterrorizados e eles paralisam por conta do medo. E a diferença é essa, que o corajoso, ele não desiste, ele avança. Mas o covarde, ele não desiste. Então, existem aqueles que desistem e aqueles que perseveram. E eu costumo dizer também que se nós atravessarmos uma luta e nós lutarmos, nós podemos ter vitória, ou nós podemos até ser derrotados em uma batalha. Mas isso não faz da gente um derrotado, porque o próprio Deus, ele pode usar essa derrota em uma batalha para nos dar uma vitória muito maior em uma batalha que há de vir. Então, a Bíblia chama a gente de mais do que vencedor, e isso independe se nós estamos vencendo ou perdendo. Agora, se nós desistirmos, nós já somos derrotados. A palavra de Deus vai dizer, queridos, em João 4, que Deus, o nosso Pai, o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E se Jesus está dizendo nesse texto que existem verdadeiros adoradores, os quais o Pai está procurando, é porque existe também adoração falsa.
A Bíblia vai dizer: com os vossos lábios me adoram, mas o coração está distante de mim. Então Deus não está preocupado com as palavras que saem dos nossos lábios, mas Ele está preocupado com a distância do nosso coração. Existe criatura e existe filho de Deus. E a palavra de Deus diz que todos quantos receberam Jesus, a saber, os que creram no seu nome, receberam poder para serem feitos filhos de Deus. Os que não receberam Jesus ainda continuam sendo criatura, porque ainda não receberam esse poder de serem feitos filhos de Deus. Existem os negligentes, que fazem de uma forma desleixada, mas existem os diligentes, que fazem com excelência. Existem os comprometidos e existem os superficiais. Existem os ordinários e existem os extraordinários. Existem os que são por nós e os que são contra nós. Existem os que são por Jesus, pelo reino de Deus, e aqueles que são contra Jesus e contra tudo que se chama pelo nome do Senhor, são contra o reino de Deus. Existem aqueles que ajuntam e existem aqueles que espalham. E a palavra vai dizer: pelos vossos frutos conhecereis. Então, querido, não adianta, mais cedo ou mais tarde, aquele homenzinho, aquela mulherzinha que está aqui dentro, ela vai se revelar. Vou dar um exemplo para vocês. Judas era apóstolo de Jesus, era discípulo de Jesus, era um dos 12. Bastou Maria quebrar aos pés de Jesus um vaso de alabastro, contendo um perfume muito caro, e o aroma daquele perfume encheu toda a casa. E ele disse: por que não se vendeu esse perfume e não se distribuiu esse dinheiro aos pobres? Então ele revelou aquilo que estava dentro do seu coração. E a Bíblia mesmo vai dizer que ele não estava preocupado com os pobres, mas que ele era tesoureiro do ministério de Jesus e ele roubava da bolsa de Jesus. O filho pródigo, ele tinha ido embora e o seu irmão ficou em casa. Bastou que o filho pródigo se arrependesse e voltasse à casa do pai. E aquele filho que sempre esteve na casa do pai, que sempre esteve ao lado do pai, que sempre trabalhou pelo pai, quando viu o seu irmão que havia gastado tudo dissolutamente e agora voltou, e o seu pai fazendo uma festa para ele, bastou que isso acontecesse para que toda a inveja, toda a rejeição, toda a orfandade que havia dentro do seu coração saísse para fora. O Antigo Testamento traz o exemplo de Balaão. Ele era profeta do Senhor. Ele era um bom profeta do Senhor. Mas bastou que alguém fizesse uma oferta maior para ele. E ele já ensinou o povo a se corromper e a se desviar dos caminhos do Senhor. Então, as circunstâncias, a história, as coisas que acontecem vão revelar verdadeiramente quem nós somos. Então, querido, eu preciso dizer, Deus, ele não nos chama de evangélicos, ele nos chama a vivermos o evangelho do reino de Deus. Porque o evangelho, a palavra do evangelho, ela vai transformar as nossas vidas, de dentro para fora. E viver o evangelho é isso mesmo, é partirmos daquilo que somos e sermos transformados naquilo que nós devemos ser. E o que nós devemos ser? Aquilo que nós éramos no coração de Deus, desde antes da fundação do mundo. Porque Efésios diz que ele nos escolheu nele mesmo antes da fundação do mundo e nos predestinou para nesse tempo sermos filhos por adoção através de Jesus Cristo e agirmos como filhos de Deus neste mundo. Eu preciso te dizer, o céu não é o nosso destino, o céu é a nossa origem. Nós estamos aqui nesse mundo para cumprir o nosso destino e então voltarmos para a nossa origem. Então eu preciso te dizer, queridos, eu tenho estudado hebraico nesses dias, tenho feito algumas aulas, um curso com a pastora Carla Damasceno e tenho aprendido palavras, sabe, a Bíblia por detrás da Bíblia, a história por detrás da história.
O hebraico é a língua na qual a Bíblia foi escrita. E quando nós começamos a entender, então, aquele povo judeu, a história e os costumes dos judeus e a língua hebraica, que é a língua dos judeus, nós conseguimos ter uma dimensão muito maior da palavra de Deus e entender muito mais os planos de Deus. E eu aprendi algo, muitas coisas, mas algo eu aprendi que eu achei tremendo, né? A respeito do nome de Deus. Ela conta que ela estava ouvindo um vídeo ou um áudio científico, onde eles estavam falando a respeito do DNA humano. E ela disse que ela até quebrou um prato a hora que ela ouviu isso, porque ela ouviu que o DNA, e você sabe que basta uma célula para extrair o nosso DNA, e que o DNA humano, ele tem alguns números, e os números são 10, 5, 6, 5. E como ela é professora de hebraico, ela estava nos ensinando hebraico, ela estava nessa aula ensinando a respeito do nome de Deus, que é aquele tetragrama, ou seja, aquelas 4 letrinhas escritas da direita para a esquerda. E ela contou para a gente nessa aula que as 4 letras do nome de Deus, a primeira letra, no hebraico não existe número e cada letra corresponde a um número. E essa primeira letra do alfabeto hebraico, que é o nome de Deus, que é a letra, só ela já é o nome de Deus, ela já encerra o que Deus é. Essa letra ela tem o número 10. A segunda letra tem o número 5. A terceira letra tem o número 6. E a quarta letra também tem o número 5. Talvez eu não estou conseguindo ser clara aqui, queridos, mas é maravilhosa essa revelação. Porque o que eu aprendi e o que eu estou querendo passar para você é que no nosso DNA tem o nome de Deus. Nós fomos gerados por Deus, nós somos criados por Deus. Ele é o nosso Pai e cada célula do nosso corpo, no nosso DNA, tem o nome dele. Então, querido, nós só vamos ser maus se nós quisermos. Nós só vamos produzir frutos maus se nós quisermos, porque o nosso DNA é bom, a nossa origem é boa e nós podemos sim dar bons frutos. Nós fomos enxertados em Jesus, ele é a videira verdadeira e enxertados neles nós podemos passar a dar frutos bons. Estamos diante de nós uma escolha, né? A árvore boa produz frutos bons. Nós podemos sim produzir bons frutos, porque o DNA de Deus está nas nossas células, porque nós somos criados por Deus. Porque Jesus morreu em uma cruz para reconstituir todas as coisas, restaurar todas as coisas, para nos reconciliar com o nosso Pai. E enxertados nele, nós podemos dar frutos como ele dava. Fica com essa palavra no teu coração e viva segundo ela. Vamos dar bons frutos, queridos. Nós podemos. Em nome de Jesus. Paizinho querido, te agradeço e te louvo por essa palavra. E peço que essa palavra venha gerar vida no meu coração e no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs que me ouvem. Que nós possamos cada vez mais e mais ser transformados pelo Senhor, pelo Teu Espírito Santo e pela Tua palavra. E que nós venhamos ser aquela árvore que foi enxertada na videira verdadeira que é Jesus. E assim produzir os frutos de um filho de Deus. Que assim seja na minha vida e na vida do meu irmão que me ouve, para a honra e glória do teu nome. Eu te louvo e eu te agradeço. Amém. E graças a Deus. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu vou ficando por aqui. Me despeço de você desejando toda sorte de bênçãos. E se Ele permitir, eu volto já já, trazendo mais uma palavra de Deus para mim e para a sua vida. Um beijinho e tchau.